Olá, então vamos iniciar este vídeo, com a segunda parte da apresentação. No vídeo anterior, eu expliquei sobre os tópicos, que a gente irá trabalhar futuramente nos próximos vídeos. Este segundo vídeo de apresentação, eu estarei fazendo como se fosse uma introdução mesmo dos próximos vídeos. Que os próximos vídeos eu dividi, em tópicos. Então, cada vídeo eu estarei falando sobre um tópico, por exemplo. Então, essa segunda apresentação é mais um resumão, uma introdução aos próximos vídeos. Então, o tema, é trabalho cooperativo em meio à pandemia, orientações psicopedagógicas. Quando eu penso neste tema, na escolha deste tema, devido aos efeitos da pandemia, que causou em diversos contextos, a pandemia atingiu. E como meu estágio é empresarial, e de acordo com pesquisas, que eu estou fazendo em relação ao contexto empresarial, então afetou bastante, a pandemia afetou bastante, tanto no aspecto externo da empresa, quanto o aspecto interno, Então, estarei explicando aqui sobre trabalho cooperativo. Quando me refiro a esta nominação cooperativismo, eu estou me referindo na parte de cooperação. O que é cooperação? Cooperação é um trabalho conjunto com objetivo comum. Então, eu estarei lendo aqui para vocês rapidinho um conceito, de cooperação, para vocês estarem entendendo melhor. Cooperação é uma ação conjunta para uma finalidade objetiva em comum. Cooperação é uma relação baseada entre indivíduos ou organizações, utilizando métodos mais ou menos consensuais. A cooperação opõe-se, de certa forma, à colaboração e mesmo à competição. Então, cooperação é um trabalho conjunto com a mesma finalidade. E quando me refiro ao aspecto empresarial, estou me referindo a um trabalho conjunto, a um trabalho grupal, porque a empresa não funciona só com o gestor. Tem uma equipe ali que o gestor irá coordenar, irá cooperar. Então, dentro da empresa tem os subgrupos, que são divididos. Então, assim, o trabalho conjunto é um trabalho cooperativo. Então, as empresas podem adquirir jogos cooperativos, jogos grupais, jogos sociais, Então, agora, no segundo momento, estarei explicando o conceito de cooperativismo. Então, vamos lá. O entendimento que temos da cooperação nos diz que é uma ação que decorre de um ato de vontade política de pessoas que passam a se identificar a partir de necessidades ou interesses comuns em um determinado contexto social. Cooperar significa trabalhar simultânea ou coletivamente com outras pessoas na busca por um objetivo comum. A palavra cooperar deriva etimologicamente da palavra latina cooperare, formada por um com e operare trabalhar, associando-se em um propósito à realização de seus objetivos. Cooperativismo é um movimento, filosofia de vida e modelo socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social,
Seus referenciais fundamentais são participação democrática, solidariedade, independência e autonomia. Então, agora em seguida, eu estarei mostrando um vídeo para vocês sobre cooperação, trabalho cooperativo, tá? A ideia de sintonia, ela fica entre sinergia e simpatia porque é aquilo que faz a ligação entre a relação respeitosa de convivência frutífera entre as pessoas, que é simpatia, com a sinergia, que é fazer força junto. Agora, de nada adianta uma relação respeitosa que não tem eficiência e eficácia. E por outro lado, de nada adianta fazer força junto, que é o sentido da palavra sinergia, sem que haja uma sintonia. Do contrário, essa força ela se dispersa. Ela fica fraturada, ela se fragmenta, né, no campo da ação. Por isso, uma organização que tem a inteligência estratégica é aquela que agrega a ideia de sinergia, que é fazer força junto, com sintonia, que é a coincidência e a partilha de objetivos e sentidos, com simpatia, que é a capacidade de respeito e comunicabilidade entre as pessoas, de maneira a ter ali uma ação que seja mais direta e, como eu disse, mais eficiente e mais eficaz. A ciência, o conhecimento científico, o conhecimento da arte, o conhecimento da religião, o conhecimento da filosofia, eles avançam a partir da quebra daquilo que parece evidente. A ciência, o novo, nasce da dúvida, não da certeza. A certeza ela é reiterativa, isto é, ela é a capacidade de ficar no mesmo lugar que se estava. É claro que é necessária a certeza para algumas coisas, especialmente quando se quer manter uma situação. Mas quando ela precisa ser ultrapassada, levada adiante, é necessário que haja a possibilidade de duvidar, de questionar, de suspeitar. E o óbvio é a incapacidade da suspeita, da dúvida, né, e do questionamento. Evidentemente, ninguém passa o tempo todo duvidando, que isso impede a ação. Mas a ausência de dúvida, de suspeita, de questionamento, ela aprisiona cada um e cada uma dentro daquilo em que já se estava. A pessoa fica conformada, aprisionada dentro de onde já estava, isto é, fica ilhada, isolada, e isso impede que ela caminhe, né, em direção a algo que seja mais necessário, que seja mais sustentável, né, que seja, por outro lado, também muito mais adequado do que a situação que já se tem. A filosofia, ela não tem todas as tarefas, nem seria capaz de fazê-lo, mas ela tem uma especial. Na história, a filosofia é a capacidade de indagar, isto é, se perguntar sobre os porquês, em vez de apenas se contentar com os comos. Só se contentar com aquilo que é a explicação do funcionamento, da operação de algo. Mas, acima de tudo, ser capaz de perguntar pelas razões, pelos sentidos, e não apenas em relação ao modus operandi que alguma coisa tem. A filosofia pode fazer isso, é uma das maneiras de fazê-lo, e eu busco fazê-lo nas organizações. A filosofia não é sempre positiva, ela também tem, né, as suas formas ditatoriais, dogmáticas, haja vista que ditaduras de qualquer tipo sempre têm os seus filósofos. Então, a filosofia não é por si mesma, não é positiva. Ela é positiva quando ela é capaz de estilhaçar o óbvio, de ir além daquilo que é aparente, de não se contentar, né, com a mera simulação das coisas. E aí sim, nas organizações isso ajuda a ultrapassar alguns limites para que se entenda que fronteiras não são barreiras, elas são apenas demarcações das quais é sempre possível e é necessário ir além. A comunicação tem forte impacto na integração da equipe de trabalho, especialmente na busca de resultados. E, por esse motivo, na tentativa de sempre melhorar a coesão do grupo,
a comunicação pode influenciar na motivação das pessoas. Mas, em sentido oposto, a falta de comunicação pode ser desastrosa, comprometendo o desempenho, provocando isolamento e frustração. E quem quer trabalhar num ambiente assim? Buscar estabelecer um processo aberto de comunicação é imprescindível para o gestor, mas também é de extrema importância para cada um dos profissionais da equipe. Por isso, desenvolver técnicas de comunicação interpessoal é essencial para lidar com colegas e pessoas do nosso convívio. Quando há um ambiente confiável e acolhedor à troca de ideias, podemos mostrar nossas competências e participar do processo decisório. Não somente a fala, mas também os gestos e as atitudes têm grande impacto. As palavras representam, em média, apenas 7% do processo de comunicação, o tom de voz, 38%, e os sinais não verbais, 55%. Pois é, como será que a outra pessoa te vê? Afinal, não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso de sua comunicação. Então, vamos à prática? Observe o seu tom de voz. Evite indiretas. Identifique como você utiliza a linguagem não verbal. Use adequadamente o vocabulário. Tenha clareza quanto ao objetivo de sua comunicação. Pergunte sempre a opinião de quem convive com você. E não se esqueça, um bom comunicador não sabe apenas falar e se expressar bem, ele deve saber ouvir. E no tribunal, observe o seguinte: acesse o e-mail e a intranet diariamente. Procure estar informado sobre as principais decisões da administração. Compartilhe informação e conhecimento com os colegas. Assim, você vai ajudar a construir uma equipe de sucesso. Então, nós vimos aí o vídeo de Mário Sérgio, né? Ele explicando sobre a sinergia, estratégias no mercado de trabalho, nas empresas. E vimos também o vídeo sobre a comunicação. O quanto que a comunicação é importante no ambiente de serviço, no ambiente empresarial, não somente empresarial, em todos os contextos, a comunicação, o diálogo, a forma que você se comunica é importante. Então, pensando nisso, devido a esta pandemia, é essencial se ter uma troca de ideias do funcionamento da empresa, de algo que não está indo bem, ter mais assim uma ideia racional, né, uma decisão racional, pensando nessa forma da pandemia, os impactos que a pandemia causou. Então, a pandemia, ela não só causou impacto em economias, em gestões da empresa, como também houve um impacto pessoal também, né, interpessoal das pessoas, no qual afetou o emocional, afetou a estrutura familiar também, que foram muitas perdas na família, de amigos, de pessoas que trabalhavam junto. Então, também estarei mostrando em vídeos próximos os efeitos e impactos que a pandemia causou nas empresas e interpessoal também. Pensando nessa ideia, nessas ações racionais, vou ler aqui um breve trechinho de um texto, né, que eu pesquisei e achei importante falar. Uma contribuição relevante para essa discussão vem da teoria dos jogos, que procura explicar com modelos econômicos
como uma decisão que eu tomo afeta a decisão que o outro vai tomar. Então, a decisão também no ambiente de trabalho é muito importante. A gente tem que levar em conta essas decisões que o outro colega irá tomar para a gente também tomar essa decisão. Porque, às vezes, uma decisão minha influenciará a decisão do outro. Por essa visão, considera-se que a decisão mais racional a ser adotada será uma se for possível estabelecer um diálogo e um acordo entre os envolvidos, jogos cooperativos, e outra quando esse diálogo não é possível, jogos não cooperativos. Então, quando não se tem o diálogo, quando não se dá o diálogo, a gente pensa em jogos não cooperativos. E não só como a teoria dos jogos é importante no trabalho conjunto, é importante também se ter diálogo, treinamentos, proposta de melhorias, né? Escutar seus colaboradores, e os gestores também saber como comunicar com os colaboradores, para se ter ali um vínculo, uma comunicação, uma interação conjunta entre eles. Então, agora estarei mostrando para vocês em vídeos os impactos e efeitos da pandemia. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Nabuco, sou psicólogo e venho atuando no segmento da saúde mental há quase 4 décadas. Atendo em consultório, trabalho no Instituto de Psiquiatria aqui da Faculdade de Medicina da USP e, finalmente, sou autor da casa. Faço esse vídeo para passar algumas informações que eu julgo serem importantes a respeito do problema do coronavírus que nos atinge de uma forma tão contundente. Obviamente que na medida em que nós somos bombardeados por uma quantidade imensa de informações, não só através das redes sociais, através da mídia digital, através da TV, tudo isso ganha uma repercussão muito maior, fazendo obviamente que não apenas a nossa saúde física seja colocada em risco, como também a nossa saúde mental. O que isso quer dizer? Bom, o que acontece é que, como a situação que nós vivemos é uma situação única, nós não temos, muitas vezes, um repertório claro de como agir perante uma ameaça dessa magnitude. Então, é muito comum nós vermos pessoas fazendo aí compras excessivas de álcool em gel, comprando mantimentos, estocando suprimentos aí médicos ou não. Obviamente que isso tudo é legítimo, é válido, mas isso reflete, obviamente, uma insegurança que nós estamos passando e que muitas vezes passa ao lado sem ser percebida. O que isso quer dizer? Algumas pesquisas na literatura já mostraram que quando o indivíduo lida com situações ameaçadoras de uma forma real ou até imaginária, esse contato com essas notícias faz com que o nosso sistema nervoso simpático comece a liberar aí o cortisol, a adrenalina, fazendo então com que o nosso coração aumente a frequência, a nossa respiração também se altere e, finalmente, os nossos músculos se tornem mais retesados, como que nos preparando para lutar. Obviamente que isso é uma reação corporal característica dos nossos antepassados, mas vai fazendo com que, cronicamente, essa exposição comece a gerar problemas aí bastante importantes. Que tipo de problema? Bom, o primeiro dele que eu vou citar é a questão do nosso sistema imunológico. Esse que tem que estar agora muito robusto, muito forte para enfrentar as situações que nós vamos passar. Para quem não sabe, a oscilação emocional também joga para baixo o nosso sistema imunológico. Então, o que eu quero dizer com isso? De nada adianta, por exemplo, eu tomar as precauções que já estão sendo preconizadas aí pela comunidade médica, mas, mais que isso, eu também preciso mandatoriamente cuidar da minha saúde mental. Então, quais são as sugestões que eu vou dar e que, inclusive, foram objeto aí de discussão de uma publicação recente da Organização Mundial de Saúde? Em primeiro lugar, eu preciso urgentemente cuidar
do fluxo de informações ao qual eu estou sendo submetido. Em outras palavras, né, é importante que a gente procure conter um pouco o nosso impulso de checar continuadamente nas redes sociais, na televisão, nos sites, o que está sendo dito, não só no país, na nossa cidade, como fora. Não que nós devamos, de alguma forma ou de outra, nos tornarmos negligentes, longe disso, mas que nós estabeleçamos, então, momentos específicos para isso. Por exemplo, na hora do almoço ou de manhã, ao acordar, e novamente à noite. Então, o que eu estou sugerindo para vocês é que vamos tentar restringir esse afluxo contínuo de informação, pelos motivos que eu já expliquei para vocês agora recentemente. Número 2, é muito importante, dentro das nossas possibilidades, que nós tentemos, dentro do possível, manter um nível mínimo de previsibilidade. O que isso quer dizer? O nosso cérebro ele reage de uma forma muito negativa quando nós não sabemos como será o dia de amanhã. E isso é algo que também está batendo a nossa porta. Não sabemos se os filhos vão permanecer durante muito tempo em casa, em função da quarentena. Não sabemos se nosso trabalho vai se manter, por quanto tempo ficaremos em casa ou não. Não sabemos economicamente como que as coisas vão se desenvolver. Então, novamente, é uma outra ameaça que bate à nossa porta, fazendo com que a nossa oscilação emocional se torne, obviamente, mais proeminente. Então, o que eu gostaria de sugerir para vocês? Além de procurar manter a restrição a esse fluxo de informações, vamos tentar nos engajar em atividades que sejam rotineiras. Mesmo dentro de casa ou do trabalho mais restrito, continuar fazendo as mesmas coisas para que o nosso cérebro entenda que, dentro do possível, tudo está tranquilo com a gente. Isso é muito importante. E finalmente, gente, quando nós desenvolvemos essa previsibilidade, isso faz com que nós, de uma maneira ou de outra, também consigamos parar um pouco aquele fluxo ininterrupto de pensamentos intrusivos de ordem de catástrofes, de hecatombes. Então, vamos proteger a nossa saúde mental, isso é muito importante. E a terceira e última dica, finalmente, exercícios de relaxamento também são muito importantes. Hoje a literatura científica tem se debruçado muito sobre uma técnica chamada Mindfulness, que vocês podem achar aí facilmente no computador. Existem até tutoriais que vão fazer o que nós chamamos de exercícios de relaxamento guiados, né? Esses exercícios também nos auxiliam e nos ajudam a alavancar nossa imunidade, então seria um outro elemento coadjuvante. Então, para concluir nossa conversa, cuide sim da sua saúde, da saúde dos seus filhos, da saúde de sua família, da saúde física, mas também, por favor, não negligencie sua saúde mental. Ela é muito importante. Boa sorte para vocês. Um abraço. Como a crise do coronavírus afetou a gestão de risco das empresas? Nós, do Centro de Estudos em Sustentabilidade e Gestão de Excelência da FGV, estamos mantendo esse acompanhamento contínuo das empresas que participaram dos nossos encontros para pensar sobre isso. A conclusão é clara: as empresas que trabalharam bem, processos flexíveis e maior autonomia e confiança com as suas equipes tiveram muito mais facilidade de adaptação e resposta para esse momento. Empresas que tinham um engessamento muito grande nos processos e procedimentos e que trabalhavam com mais comando e controle, sem canais ascendentes, para que as equipes pudessem praticar e trazer sugestões de melhoria de processo ou procedimento, perderam muito espaço e perderam flexibilidade e capacidade de resposta. Essa é uma questão importante para a gente tratar aqui. Agora, experiências comparativas internacionais deixam bastante claro que a nossa legislação trabalhista foi um grande problema nos ganhos de flexibilidade e adaptação necessários para essa crise. Empresas nos Estados Unidos, na Europa, onde havia uma legislação mais flexível e nós não acompanhamos esse processo na Ásia, os próprios empregados puderam pensar formas de manter a produção funcionando sem tanta exposição ao risco. Em alguns casos, os funcionários combinaram de ficar acampados e criaram estruturas dentro da própria empresa para manter a produção de insumos e matéria-prima necessária para que outros setores pudessem atender
à saúde. A legislação trabalhista aqui no Brasil transformaria isso em crime. Os riscos para as organizações eram muito altos para que as pessoas tivessem a liberdade de se reorganizar nesse momento crítico. Então, o que fica de lição em termos de qualidade de gestão de riscos é que nós precisamos ter processos muito bem montados, flexibilidade e autonomia das equipes, dos funcionários do chão de fábrica durante a nossa rotina para que a gente esteja mais preparado para reagir de forma veloz e assertiva em momentos de grandes crises como esses que nós estamos vivendo. Uma coisa importante da gente notar é que as empresas que estavam ligadas de alguma forma à cadeia de produção de insumos médicos hospitalares de modo geral, ou à cadeia de produção de alimentos e distribuição, foram as empresas que mais precisaram de velocidade de resposta. Essa é uma questão importante. Não era só quem estava na ponta atuando diretamente no combate à pandemia que precisou de velocidade de resposta. Toda a cadeia para trás, para garantir que nada parasse, precisou se reorganizar de forma veloz. Aquelas pessoas que tinham alguma dinâmica de inovação engatilhada ou que tinham o hábito de olhar para os desafios externos e criar integração interna capaz de dar velocidade de resposta, conseguiram criar uma série de soluções criativas para manter as operações operando nesse momento, sem deixar que a sociedade passasse por crises de desabastecimento e outras crises, como, por exemplo, no suprimento de matérias-primas para uma série de coisas que foram importantes para os hospitais. Então, essa é um aprendizado que fica para depois do corona, processos flexíveis, menos controle, mais confiança, qualidade da cooptação e da integração interna, quer dizer, processos de cultura que façam com que as pessoas se engajem em soluções. São os caminhos para a resiliência organizacional que a gente precisa. Então, vimos aí, né, no vídeo, os efeitos e impactos da pandemia nas empresas e, infelizmente, foi um grande impacto, né, foi um grande susto que toda a população global, de todo mundo, tiveram em relação a esta pandemia, o Covid-19, porque todos nós tínhamos sonhos, projetos, objetivos, planejamento, né, futuramente, e infelizmente impactou bastante. Então, teve uma grande mudança na nossa rotina, principalmente no serviço, que muitas empresas faliram, não deram conta, né, de se planejar devido ao impacto da pandemia. O comércio, o fechamento do comércio, né, que baixou bastante a economia, né, o salário, muitos desempregados. Então, as empresas tiveram que se planejar muito rápido, tiveram que ter inovações muito rápidas. Então, graças à internet, foi possível se ter o trabalho em home office. Mas, infelizmente, tem empresas que não funcionam assim, né? Que, infelizmente, tem colaboradores que não têm ainda muito acesso à internet. Isso é um caso assim que acontece muito. A pandemia veio e teve um impacto também em escolas, onde as crianças também tiveram que estudar online, né, pela internet também. Aí, vamos pensar, a pandemia, ela causou impacto de uma forma global, de uma forma geral,
Por quê? Porque esses pais que seus filhos não vão à escola e muitos deles não têm acesso à internet, imagina como que fica também no serviço. Como que fica o emocional dessa mãe, desse pai preocupado com a educação do filho no serviço. Então, muitos tiveram que sair do serviço por não ter ninguém que fique com os filhos. A pandemia teve impacto, assim, geral. E, então, estarei lendo aqui também no artigo que eu achei aqui, que eu encontrei, sobre os impactos no mundo da pandemia. Fazer um resumão, assim, para vocês estarem cientes. Apesar que vocês já estão cientes, porque de tanto que passa em jornal e tudo mais. Mas é só uma explicação breve aqui, só pra gente dar uma explanada mesmo. Deixa eu só achar aqui onde que tá. O impacto do vírus pode ter repercussões potenciais nos mercados financeiros, com maior redução da confiança e redução do crédito. Esses impactos afetam empresas grandes e pequenas. No entanto, o efeito sobre as micro e pequenas empresas é mais severo. Pesquisas de Federal Reserve Bank em New York, nos Estados Unidos, sugerem que 50% das pequenas empresas estão operando com menos de 15 dias de reserva de caixa e que mesmo as MPs são saudáveis, têm reservas de caixa de menos de 2 meses. Em todos os países, representam a grande maioria das empresas dos empregos, no entanto, nas regiões e setores que mais sentiram os impactos da crise. Então, a pandemia, assim, ela se deu muita crise assim nas organizações e tal. Pensando nisso, desta forma, é que eu quis fazer essa sugestão deste tema, escolhi, né, este tema, trabalho cooperativo em meio à pandemia. Orientações psicopedagógicas. Então, nos próximos tópicos, eu estarei também explanando sobre as orientações, como o psicopedagogo pode ser importante neste auxílio organizacional das empresas, como que a psicologia pode contribuir no trabalho conjunto, grupal, no trabalho cooperativo, quais as soluções, quais as estratégias psicopedagógicas. A psicopedagogia vai trabalhar também no multidisciplinar, né? Que é com os psicólogos, com gestores. Então, assim, engloba várias questões, né? Que a psicopedagogia irá entrar. Então, nos vídeos a seguir, estarei mostrando as orientações psicopedagógicas nesta solução de crise meio à pandemia, no aspecto empresarial. Lembrando que este vídeo desta segunda parte da apresentação é apenas uma introdução e um resumo sobre o que virá nos próximos vídeos. Então, nos próximos vídeos, eu separei tudo em tópicos para estar trazendo para vocês. Pensando desta forma, sobre as estratégias psicopedagógicas em meio à pandemia, né, nas empresas, e pensando em si, como que as empresas estão lidando, quais as soluções que as empresas estão tendo para enfrentamento a esta pandemia, a este Covid, conseguindo assim alcançar os objetivos da empresa, fazer com que ela tenha um bom funcionamento. Tá aí uma pergunta, né? Então, lembrando que para o psicopedagogo
atuar dentro de uma empresa, a empresa tem que ter uma demanda. Então, qual a demanda que a empresa tem, no qual quando contrata um psicopedagogo? Neste caso que a gente está trabalhando um trabalho cooperativo em meio à pandemia, mas a gente tem que pensar num todo. Qual a demanda? Quais as dificuldades apresentadas lá na empresa? É uma dificuldade em relação à adaptação ao serviço, aprendizagem contínua, dificuldade entre os colaboradores, entre os gestores, dificuldades no recrutamento, no RH. Então, para se contratar um psicopedagogo, a empresa tem que ter uma demanda. Apesar que a psicopedagogia ela é terapêutica e preventiva. Então, não necessariamente é obrigatório a empresa se ter uma demanda, não. Alguma dificuldade para o psicopedagogo atuar, não. Mas quando se pensa no psicopedagogo é porque algo ali não está indo bem, está tendo algum conflito, está tendo dificuldades. Mas o psicopedagogo, ele atua também de forma preventiva. Então, o psicopedagogo de forma preventiva na empresa, ele vai estar prevenindo o quê? Ele vai estar prevenindo que futuramente venha as dificuldades, os conflitos. Não estou dizendo que não vai ter. Todo lugar tem seus conflitos, suas demandas. Mas o psicólogo, ele vai prevenir no gerenciamento que venha acontecer algo, né? Então, ele vai estar prevenindo. E quais são as estratégias do psicopedagogo na empresa? O psicopedagogo na empresa, a atuação real dele é criar uma harmonia no serviço com os colaboradores, com os gestores, é fazer o treinamento e desenvolvimento, fazer eventos ou até mesmo mini palestras demonstrando aprendizagem contínua, porque hoje a gente está vendo muito avanço tecnológico. Então, geralmente as empresas hoje em dia, se for para recrutar um indivíduo que tenha habilidades tecnológicas e um indivíduo que não tenha, é claro que a empresa vai optar pelo que tem esses recursos tecnológicos, por isso que tem esse curso, né? Por quê? Porque há um avanço muito grande da tecnologia, da internet. Então, e há as mudanças também, vamos dizer assim, bimestral, todo ano, de mês em mês, a gente vê várias mudanças em relação à tecnologia. Então, o psicopedagogo vai o quê? Vai orientar, vai fazer adaptações, vai orientar, fazer aprendizagem contínua, vai sugerir que esse indivíduo faça outros cursos para se adaptar, por exemplo, o trabalho home office. Tá aí. Muitos dos profissionais não sabem lidar com a internet. Muitos dos profissionais não sabem como que funciona o Windows no notebook, no computador. O trabalho home office. Tem lá agora o ponto, vamos dizer, o ponto eletrônico, pelo olhar. Então, você tem que ter, quando você fala em trabalho home office, você tem que ter um bom computador, um bom Windows, um telefone bom para dar conta da demanda do serviço, né? Então, isso pegou todos também de surpresa. A pandemia pegou nesse sentido tecnológico também. Aí eu fico pensando, e se não fosse a tecnologia? Várias empresas grandes estariam em falência. Tem empresas que é micro que já faliram.
Então, eu fiz até meu resuminho aqui, viu, gente? Pra poder falar. Então, são perguntas que ficam no ar, né? E que é claro que tem respostas e eu estarei trazendo essas respostas para vocês. Como trabalhar diante a esta pandemia? Quais as soluções, estratégias? E é claro, eu falo, gente, brasileiro, eles têm uma criatividade inata. Basta a gente querer saber usar essa criatividade. Então, pensando nisso, qual a criatividade que teremos agora como solução perante esta pandemia? O que a empresa tem de melhor? Quais as habilidades para poder estar trabalhando nesse sentido? Qual a forma a empresa organizacional está tendo para enfrentamento à pandemia no ambiente de trabalho? Como o psicopedagogo pode contribuir? Quais as estratégias psicopedagógicas e quais as dificuldades mais encontradas nas empresas? Como eu já falei, né, o psicopedagogo vai orientar a empresa de acordo com a demanda que ela tem. Por exemplo, o que está tendo muito, né, que eu ando pesquisando, é um trabalho interpessoal, né, onde as pessoas estão com o emocional muito abalado, o cognitivo delas já não está conseguindo fazer adaptações, não está conseguindo se desenvolver. Então, trabalhar de forma coletiva esta parte interpessoal, porque se o pessoal e o emocional da pessoa não está indo bem, como que ela vai ter um bom rendimento na empresa? Como que ela vai trabalhar com o outro se ela consigo mesma não está bem? Pensando nesse sentido. Então, o psicopedagogo, ele terá atuação junto com os recursos humanos, né, com a psicóloga, fazer um trabalho pessoal, né, uma relação pessoal, mais individual daquele indivíduo que não está totalmente estabilizado, está sofrendo, né, mentalmente, está sofrendo emocionalmente, talvez esteja sofrendo pressões psicológicas no serviço. Então, trabalhar também de forma individual de cada componente daquela empresa. E o psicopedagogo também pode trazer algumas estratégias, como demonstrar para os gestores qual a melhor forma de comunicação com seus colaboradores. E psicopedagogia também entrar na parte das relações junto com os colaboradores, na forma de como eles também devem comunicar com os gestores. Então, a psicopedagogia entra de forma também na comunicação, que é muito importante a gente saber dialogar com a outra pessoa. Será que ela está compreendendo o que eu estou dizendo? Qual a melhor forma que eu posso me comunicar com aquela pessoa? E a psicopedagogia também, ela relata muito a importância do trabalho em equipe, porque a empresa ela só chega a um objetivo se a equipe for unida, se eles tiverem cooperação com o outro, colaboração um com o outro, cada um fazer a sua parte. Mas eu trabalho no quinto andar da empresa, os outros já trabalham no primeiro andar da empresa, independente, você lá em cima, a pessoa do outro lado, vocês têm que ter um diálogo, vocês uma hora ou outra têm comunicação, cada um fazendo a sua parte. Por exemplo, essa pessoa que trabalha no quinto andar,
ela está lá, mas talvez ela interfere no serviço do primeiro andar. Entendeu? Então, é cada um fazendo a sua parte, tendo trabalho em equipe. Então, o que eu estou querendo dizer é que para se chegar a um objetivo e para se chegar ao bom funcionamento de uma empresa, independente da pandemia ou não, tem que ter o trabalho coletivo, tem que ter o trabalho em equipe. E são diversas formas que a psicopedagogia pode estar atuando, como, por exemplo, com dinâmicas, com rodas de conversa, com palestras, seja de forma também de treinamento e desenvolvimento, onde ele terá aprendizagem contínua, né? Então, assim, são várias as dinâmicas. Tem a dinâmica do quebra-gelo, tem dinâmica do papel, tem as dinâmicas dialogando, tem a dinâmica do desenho. São várias as dinâmicas que a gente, claro, vai fazer adaptação da melhor, qual o melhor que cabe ali, né? Mas o trabalho em equipe, ele é essencial. A comunicação, a interação é essencial para o funcionamento da empresa. Então, estarei mostrando agora também os 2 vídeos sobre a importância do trabalho em equipe e a união. One of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. And so, you know how many committees we have at Apple? No. 0. We have no committees. No committees. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. And we all meet for 3 hours once a week, and we talk about everything we're doing, the whole business. And there's tremendous teamwork at the top of the company, which filters down to tremendous teamwork throughout the company. And teamwork is dependent on trusting the other folks to come through with their part without watching them all the time, but trusting that they're going to come through with their parts. And that's what we do really well. And we're great at figuring out how to divide things up into these great teams that we have and all work on the same thing, touch bases frequently, and bring it all together into a product. We do that really well. And so what I do all day is meet with teams of people and work on ideas and solve problems to make new products, to make new marketing programs, whatever it is. And are people willing to tell you you're wrong? Yeah. I mean, other than snarky journalists. I mean, people that work for you. Oh, yeah. No, we have wonderful arguments. And do you win them all? Or? Oh, no, I wish I did. No, see, you can't. If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions, and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. So, otherwise, good people don't stay. But you must be more than a facilitator who runs meetings. You obviously contribute your own ideas. I contribute ideas, sure. Well, why would I be there if I didn't? Empreendedor do Amanhã. Numa equipe, seja qual for a sua natureza, quando um ganha, todos ganham. E quando um perde, todos perdem. Algo simples e fácil de entender, mas muito difícil de aplicar no dia a dia. E apesar de sabermos que a colaboração é imprescindível no trabalho em equipe, na prática, ela nem sempre acontece. Segundo Walt Disney, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade.
Mas para que o sonho de um mundo melhor se estabeleça, seja esse mundo a sua casa, a sua família, o seu casamento, as suas amizades, o seu bairro, a sua cidade, o seu departamento, a sua empresa ou o seu país, é preciso que as pessoas envolvidas substituam o egoísmo pelo altruísmo. E então se disponham a colaborar com aquilo que tem de melhor para que os outros sejam felizes. Se todos buscarem pensar e agir assim, as coisas seriam muito mais fáceis. Vivemos uma época que nos induz a pensar que ter é mais importante que ser. Que manter as aparências é mais importante que manter o caráter, a integridade e a confiança. E que para sermos bem-sucedidos precisamos cuidar para que o nosso quadrado não seja invadido. E com isso, muitas vezes, nos esquecemos de que somos seres sociais e que não estamos nesse mundo para viver, mas para conviver, viver juntos e também juntos buscarmos algo melhor para todos. Só existe, portanto, uma solução para que alguém decida deixar de olhar apenas para si mesmo e comece a olhar para aqueles que estão ao seu redor e então use a sua colher para alimentá-los. Com o tempo, todos perceberão que essa é a única maneira de criar um ambiente onde dividir significa compartilhar. E a grande notícia é que este alguém pode ser você. E essa decisão depende apenas e exclusivamente de uma pessoa. Você! E então, vamos nessa? Seja um empreendedor do amanhã. Se é pra sonhar, sonhe, não desista daquilo só porque não sabem seu nome. Espinhos no caminho, isso é fato, mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil. Não importa o seu gênero ou sua idade, só importa se isso é o que você quer de verdade. Não podemos deixar a fé para trás, para alguns ela não... Então os vídeos que vimos anteriormente nos mostra a importância do trabalho em equipe, do trabalho motivacional, uma equipe preparada emocionalmente, com bom desenvolvimento cognitivo, com bom trabalho em equipe, com uma boa colaboração, a empresa com toda certeza irá chegar aos objetivos. Não estou dizendo que vai ser tudo perfeito, que sempre vai ter diálogo, que nunca que vai ter discussões, conflitos. Não estou dizendo isso. Mas a psicopedagogia ela vai trabalhar de forma terapêutica e preventiva. Então, muitas empresas, se tem ali empregados de 20 anos que entra um novato, discute, esse de 20 anos já vai embora. Com o trabalho do psicopedagogo, não. Vai propor o diálogo, o que está acontecendo, qual a estratégia que a gente vai fazer devido a este momento, qual o diálogo, qual a comunicação. Então, assim, a psicopedagogia vai preparar o indivíduo profissionalmente no seu ambiente de trabalho e individualmente com o seu emocional também. O que a psicopedagogia vai demonstrar no trabalho em equipe? Que o pessoal, que as relações pessoais irão ficar fora da empresa. É difícil fazer essa separação? É difícil sim. Chega o indivíduo, o colaborador que está com uma dificuldade emocionalmente, com dificuldade em casa, ele pode se abrir com o psicólogo, com o psicopedagogo, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar até o gestor, vai fazer essa comunicação, que tal colaborador, o indivíduo, não está em seu bom funcionamento emocional. O que a gente pode fazer neste caso? Então, há várias coisas que a psicopedagogia, junto com a equipe do RH, irá propor melhorias
é para a empresa. Então, os vídeos que a gente viu é isso. O trabalho em equipe, a união, um trabalho motivacional, pode ser pequenos gestos, pode ser palavras, já há uma motivação, né? E em meio à pandemia, tudo vai à tona. Não tem motivação, há desânimo. As pessoas que pegaram o Covid e tiveram consequências depois, como que a gente pode lidar devido a essas consequências? Então, são inúmeras as demandas, né, que a empresa irá trazer. Então, eu bato na tecla sobre a importância do trabalho em equipe. Então, os vídeos que vimos anteriormente nos mostra a importância do trabalho em equipe, do trabalho motivacional, uma equipe preparada emocionalmente, com bom desenvolvimento cognitivo, com bom trabalho em equipe, com uma boa colaboração, a empresa, com toda certeza, irá chegar aos objetivos. Não estou dizendo que vai ser tudo perfeito, que sempre vai ter diálogo, que nunca que vai ter discussões, conflitos. Não estou dizendo isso. Mas a psicopedagogia ela vai trabalhar de forma terapêutica e preventiva. Então, muitas empresas, se tem ali empregados de 20 anos que entra um novato, discute, esse de 20 anos já vai embora. Com o trabalho do psicopedagogo, não. Vai propor o diálogo, o que está acontecendo, qual a estratégia que a gente vai fazer devido a este momento, qual o diálogo, qual a comunicação. Então, assim, a psicologia vai preparar o indivíduo profissionalmente no seu ambiente de trabalho e individualmente com o seu emocional também. O que a psicopedagogia vai demonstrar no trabalho em equipe? Que o pessoal, que as relações pessoais irão ficar fora da empresa. É difícil fazer essa separação? É difícil sim. Chega o indivíduo, o colaborador que está com uma dificuldade emocionalmente, com dificuldade em casa, ele pode se abrir com o psicólogo, com o psicopedagogo, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar até o gestor, vai fazer essa comunicação, que tal colaborador, o indivíduo, não está em seu bom funcionamento emocional. O que a gente pode fazer neste caso? Então, há várias coisas que a psicopedagogia, junto com a equipe do RH, irá propor melhorias para a empresa. Então, os vídeos que a gente viu é isso. O trabalho em equipe, a união, um trabalho motivacional, pode ser pequenos gestos, pode ser palavras, já há uma motivação, né? E em meio à pandemia, tudo vai à tona. Não tem motivação, há desânimo. As pessoas que pegaram o Covid e tiveram consequências depois, como que a gente pode lidar devido a essas consequências? Então, são inúmeras as demandas, né, que a empresa irá trazer. Então, eu bato na tecla sobre a importância do trabalho em equipe. Agora, os próximos vídeos deste projeto serão os vídeos de atuação. No entanto, eu tenho que fazer 6 horas de vídeo. Igual eu falei no início, eu não tenho memória muito boa para poder estar falando
sem ter meu resumo, sem ter meus slides aqui que eu faço, sem ter vídeos também para que vocês compreendam melhor, porque talvez a minha fala vocês não estejam compreendendo também. Então, os próximos vídeos, por ser 6 horas, então eu dividi em tópicos sobre o primeiro vídeo de 1 hora. Então, vou estar falando só daquele tópico. O próximo vídeo, estarei falando sobre outro tópico, né? Então, este vídeo de apresentação, esse primeiro e segundo vídeo de apresentação, foi mais uma introdução, um resumo para vocês entenderem, compreenderem mais sobre a psicopedagogia, sua atuação, seu funcionamento. Vimos também sobre psicopedagogia empresarial, vimos os efeitos, os impactos da pandemia nas empresas, vimos vídeos motivacionais de trabalho em equipe. Então, assim, foi mais um resumo, uma introdução do que está por vir ainda, dando continuidade a este projeto. Espero que vocês estejam compreendendo, espero que vocês estejam gostando dessa apresentação. Lembrando também que é a primeira vez que faço vídeos assim tão grandes, é a primeira vez que estou falando, estou explicando, fazendo esse projeto para vocês. E é uma experiência muito, muito boa, muito grande para mim também. E pode ter certeza que vocês estão me ajudando muito nesse meu estágio empresarial. Então, só para fechar, estarei fechando com um vídeo também motivacional para a gente poder dar início aos próximos vídeos.